Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim. Dai-nos agora e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Boa noite a todos. Retornamos novamente aos nossos estudos de domingo. Vocês tiveram aí a Júlia e a Sandra por 2 semanas. Elas achavam que eu ia demorar mais para voltar, mas eu confesso que não aguentei. Senti saudades e aí estamos retomando hoje o estudo com as minhas companheiras queridas Sandra e Júlia. Hoje, iniciando esse ano de 2021, convite à parcimônia. Um dos textos mais interessantes desse livro, Convites à Vida, pelo espírito da Joana de Ângeles. Ela inicia esse estudo, que é o capítulo 36 dessa obra, dizendo que nós temos a cada dia um volume maior de problemas, de desafios. E nós que estamos iniciando um novo ano, já temos mais ou menos bastantes indícios de que as soluções
tão esperadas, não chegarão de forma imediata e nem miraculosa. Valendo dizer, então, que grande parte dos desafios enfrentados no ano de 2020, e foram muitos os desafios, em todos os níveis da vida, muitos deles permanecerão conosco, ou seja, teremos que lidar ainda com várias dificuldades, várias crises, dificuldades íntimas, dificuldades coletivas. Joana então diz, no início desse estudo, que nós precisamos saber lidar com estes desafios todos que se avolumam. Mas ela diz que diante destes problemas que se avolumam, nós não podemos ser omissos, ou seja, é preciso agir. Mas aí vocês perguntariam, mas como agir? Se hoje o que mais escutamos é para que nos isolemos, acatando e cumprindo as determinações em relação à pandemia do Covid. Não são só essas as dificuldades. As omissões, ao qual Joana nos fala, também nos dizem de posições íntimas. Porque, segundo ela, toda dificuldade que se apresenta diante de nós, nós não podemos nos omitir em relação à contribuição que podemos fazer em benefício da solução de alguns destes desafios. Ela diz, em suma, que toda problemática que nós vamos encontrar no campo íntimo de nós mesmos, nas relações onde a convivência muitas vezes se torna tão difícil, ou mesmo em relação às grandes crises que o mundo apresenta até aqui e que certamente ainda irão apresentar no decorrer do tempo, estão profundamente relacionadas às crises do espírito. E a mentora diz que a crise principal do espírito, que somos nós, é a crise do amor, da falta do amor. Ela diz que o ser humano, como a comunidade, são as suas construções mentais. E aí a gente vai começando a entender aonde quer chegar Joana quando ela fala de parcimônia. O ser humano, como a comunidade, são as construções mentais. Lendo a nova obra publicada pelo médium Divaldo Franco, No Rumo do Mundo da Regeneração, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ver o espírito trazendo a seguinte afirmativa: a força da mente, acostumada a determinadas circunstâncias e acontecimentos, dá-lhes vida à medida que memoriza e vivencia. E continua ainda Manuel Filomeno dizendo: o pensamento é sempre a fonte e a sede das construções do ser, sob qualquer aspecto considerado. Por isso, o Mestre Jesus sempre recomendou temperança e perseverança no bem, a fim de que as vinculações com a divina transcendência facultem o prosseguimento da ordem e da paz. Tudo quanto se pensa, de acordo com a intensidade mental da ideia, adquire forma e vida. Manuel Filomeno, então, cita aqui temperança. E Joana fala de parcimônia. E traduzindo,
as orientações dos mentores, nós podemos pensar no equilíbrio não só das nossas emoções, mas no equilíbrio que buscamos no pensar e no sentir. Em outras palavras, a vida tem nos apresentado imensos desafios. E todos os espíritos, inclusive Manuel Filomeno, nesta obra que vem falar justamente do mundo de regeneração, então ela vem tratando destes desafios imensos que as coletividades estão tendo que lidar e dos desafios que ainda virão, nós que vivenciamos este período de transição planetária. Então os espíritos são unânimes em afirmar que toda a humanidade encarnada e desencarnada deverá enfrentar tais desafios para que nos preparemos, para que possamos construir uma humanidade melhor, uma humanidade que sintonize com o mundo de regeneração. Não há como vivenciarmos como espíritos de um mundo em regeneração se não enfrentarmos os desafios conscientes. E Joana fala que em relação a essa parcimônia que ela convida a termos, que a prática das lições do Evangelho ainda permanece sendo o melhor norte a buscar. Ou seja, as lições de Jesus de há 2000 anos, mas de antes mesmo, quando ele mandou incontáveis emissários, falando do bem, do amor, da solidariedade, da misericórdia, da humildade. São estas as lições e os convites imortais para que tenhamos equilíbrio, parcimônia, temperança no enfrentamento dos desafios. Não pensem vocês que somente nós encarnados estamos lidando com os desafios atuais, não. Os espíritos são unânimes em afirmar que nos planos espirituais também os desafios existem. E que vivemos grandes períodos de perturbação, de renovação, de convites infinitos, também nos planos espirituais. Eu costumo pensar que a doutrina espírita, ao possibilitar que tenhamos conhecimento da realidade dos espíritos, que somos nós, após a morte do corpo físico, que essa doutrina abençoada, ao nos possibilitar alçar voos maiores no pensamento, melhorando a visão que temos diante da justiça, mas também da misericórdia divinas. Ela nos possibilita melhor preparo diante das dificuldades. Por que não falar das dificuldades que mais abalam o mundo físico, por que não dizer, porque aqui estamos, que são as despedidas daqueles que amamos, levados ou não pela pandemia, ou as despedidas de hábitos que possuíamos, mentais, profissionais, sociais. Nos possibilita meditar e conscientizar-nos de que tudo passa, de que somos espíritos imortais, de que nunca deve nos faltar a confiança irrestrita nos desígnios do Pai. A consciência de que todos nós
apesar das lágrimas, das dificuldades, das fraquezas, da solidão, todos nós, indiscutivelmente, já tínhamos uma prévia ciência que estaríamos vivendo em meio a estes desafios. E eu volto a afirmar, não são desafios tão somente no plano material da vida, mas são desafios que os planos espirituais, principalmente os mais próximos à Terra, também atravessam. Será que estamos nos preparando de forma equilibrada para a vivência dos desafios? Será que estamos nos preparando a contento se tivermos que nos despedir amanhã? Depois de amanhã? Semana que vem? Porque somos espíritos imortais. Nenhum espírita pode eximir-se de saber acerca da continuidade da vida. Ela não é para nós tão somente uma teoria, ela é um fato, comprovado através das incontáveis manifestações dos espíritos, que nós tomamos conhecimento pelos livros, pelas reuniões mediúnicas, pelos oradores, pela conversa amigável que possuímos entre os médiuns. É fato. Para nós, comprovado. Há muito nós já nos distanciamos da simples teoria. E o acesso que possuímos à doutrina dos espíritos possibilita que nós tenhamos certeza absoluta na continuidade da vida. Certeza absoluta de que podemos atravessar e enfrentar todos os desafios que se nos apresentem. E que a melhor forma de atravessar os desafios, de enfrentar as despedidas, as grandes revoluções coletivas, é manter-nos equilibrados. É trabalharmos intimamente os pensamentos, os sentimentos, para que tenhamos serenidade. E para que sejamos parcimoniosos quando formos chamados a agir. Ou seja, para que seja temperada a nossa reação. Joana fala, ante a mesa farta, parcimônia no comer. Diante do vestuário variado e excessivo, parcimônia no trajar. Em face à abundância dos licores e refrescos, parcimônia no libar. Envolto pela teia das facilidades, parcimônia no uso. Guindado ao poder, parcimônia na aplicação de atitudes. E nós poderíamos continuar. Defrontado com a injustiça, parcimônia na reação. Defrontado pela humilhação, que sejamos humildes, conscientes, para que saibamos perdoar. A doutrina de amor nunca vai ser violenta. Nunca foi, nunca será. Mas vejam só, amar não é fazer-se nulo diante da vida. O convite de Jesus é convite à ação. Humildade não é anulação. Pelo contrário, a humildade, o perdoar, o amar, o servir, o doar-se, o tolerar, o solidarizar-se, o pacificar exige de cada um de nós coragem e força íntima, para que não dizer.
Principalmente nos tempos atuais, onde aparentemente todas estas características vão de encontro ao que a grande maioria pensa e faz. Nós ainda vivemos num mundo em que grandes parcelas da humanidade ainda acreditam que a força, o poder, a beleza são os melhores atributos. Nós ainda vivemos num mundo onde não raro a violência moral e física perdura. Nós ainda vivemos num mundo onde muitas vezes o justo é dito como bobo. O honrado é interpretado como palerma. Ainda vivemos neste mundo. Então, toda vez que nos colocarmos na posição e atitude de parcimônia e temperança, condizentes com as diretrizes de Jesus, muitas vezes nós seremos diferentes. Muitas vezes não seremos compreendidos. Muitas vezes mal seremos tolerados. E, no entanto, nunca estaremos sós. Porque a humanidade que virá, somos nós que cá estamos. Auxiliados, amparados e em conjunto com espíritos melhorados, diferentes, que vêm não só de outras nacionalidades, mas principalmente de outras instâncias, longínquas elas. Que possamos agir então, pensando no equilíbrio, diante de tudo que se nos apresente. Lembrando que equilíbrio, parcimônia, não é indiferença, não é insensibilidade, não. Por sermos sensíveis, conscientes, é que poderemos ser temperados, por nos deixarmos tocar pelas lições e diretrizes de Jesus, é que poderemos olhar para todos os nossos irmãos, tocados pelo amor e pela capacidade de perdoar. E como espíritos de maior parcimônia e de maior temperança, nós saberemos construir um mundo de mais respeito, acatando as diferenças, porque não se enganem, elas irão continuar. As diferenças fazem parte da criação. Diferenças que eu falo não no plano físico, no íntimo. Somos espíritos, cada um especialíssimos. Nós lemos o mesmo texto, eu, a Júlia e a Sandra. E vocês podem perceber nos domingos as diferenças do olhar. E, no entanto, as diferenças permanecerão, caracterizando-nos, como caracterizam vocês. E justamente por isso, são belas as diferenças. Um grande abraço a vocês. Eu chamo agora a Júlia, para ela dar a visão dela sobre o convite de Joana. Boa noite, primeiro domingo do ano, né? Eu gostaria de iniciar desejando a todos que conosco participam desses encontros dominicais, que a gente possa ter em 2021 dias melhores, né? Que a gente possa nutrir a esperança de que tenhamos uma resposta pela saúde, né, do campo da saúde,
para essa pandemia que nos assola e que nos impede de viver a vida da maneira como gostaríamos de vivê-la, mais próximo dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? Mas sempre, né, a gente sabe que tudo passa, e tudo se renova, e nós temos agora, no início de um ano, com essa expectativa de que, com certeza, Deus vai nos ajudar a solucionar alguns desses problemas que nos afligem. E hoje, como disse muito bem a Cris, o tema é convite à parcimônia. Parcimônia, gente, é um termo antigo, né? Hoje eu estava falando com a minha filha e disse assim, seu pai está macambúzio. Ela disse, o quê? O que é isso? E se a gente disser para um jovem, chegar para um neto meu, tem 2 netos de 14 anos, e disser, fulana é parcimoniosa, a reação acho que será a mesma. O que é isso? Porque parcimônia é uma palavra que a sensação que eu tenho é daquelas que vão caindo em desuso, né? Vão caindo em desuso. Não são muito utilizadas. Mas eu considero que o convite de Joana tenha uma importância muito grande para nós, não pela palavra em si, mas pelo que ela significa, né? Então, parcimônia se refere a uma atitude, a um determinado comportamento do ser humano, um comportamento do ser humano diante da vida. E esse comportamento é relacionado ao comedimento, à calma, à sobriedade, ao equilíbrio, né? Ao controle da impulsividade. Então, quando a gente fala de parcimônia, nós estamos falando disso, né? De autocontrole, de comedimento. Parcimoniosa, portanto, é a pessoa moderada, a pessoa equilibrada, que não age com excessos, né? Essa é a pessoa parcimoniosa, né? Ela não abusa, né, dos gastos, ela evita todo tipo de exageros. E o contrário de uma pessoa parcimoniosa é aquela que é desregrada, que é exagerada, que se deixa levar por todos os seus impulsos, que não possui autocontrole. Então, a partir daí, eu acho que a gente já pode pensar, concluir, que parcimônia tem a ver com essa questão de autocontrole, de comedimento íntimo, de você poder se autocontrolar, né? E isso é interessante. A palavra parcimônia, que, como eu disse, tem essa referência, né? Ela também possui um referencial, ela também é um conceito epistemológico relacionado à filosofia da ciência, né? Toda ciência tem o seu campo epistemológico, o tipo de conhecimento, a origem do conhecimento. E, nesse sentido, a parcimônia deve ser aplicada, né? É um conceito que deve ser aplicado no contexto da investigação científica. E se a gente pensar na forma como Kardec conduziu as pesquisas relacionadas ao mundo espiritual, nós podemos concordar que ele usou o critério da parcimônia no campo da ciência. Porque esse critério diz o seguinte, sentido lato, literal da palavra, é menos é melhor. Ou seja, é um princípio geral usado na ciência, né? Não só na ciência, na filosofia também, de que a explicação mais simples
ela é a mais simples, mas ela é capaz de abranger o maior número de observações possíveis, essa explicação é que deve ser assumida como a mais próxima da verdade. Porque na época de Kardec, ainda se acreditava que a verdade existia. Hoje nós sabemos que a verdade é relativa, né, a cada momento da investigação. Porém, vejam vocês, se a gente atentar para a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, e se nós vermos, se nós prestarmos atenção na resposta que Kardec usou, porque nós sabemos que a resposta que Kardec usou, aquela frase, foi construída por ele, a partir do que ele recolheu, né? Mas ele usou do seu comedimento, da sua experiência, da sua parcimônia, para poder chegar àquela definição, que é essa definição, né, bem parcimoniosa, menos é melhor. Porque se a gente vê essa resposta, né, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é uma frase curta que diz tudo. Então, é nesse sentido também que nós devemos perceber, né, como é que é possível, é preciso, é necessário, né? E Kardec nos provou isso muito bem ao construir toda a obra, né, da sua lavra, mas a partir da interferência, da influência e dos ditados dos espíritos, né? Que é preciso que a gente se controle, que a gente controle os nossos impulsos, né? Que a gente não deve dar crédito à primeira informação. Hoje, isso é uma coisa muito interessante, porque hoje nós vivemos na época da fake news. Então, quantas pessoas leem alguma coisa, não param para refletir, não usam o critério da parcimônia, e aí saem repetindo aquilo que ouviram, né? Dando crédito àquela informação sem nenhuma reflexão maior, que justifique, digamos assim, a sua contribuição para a sociedade, aquilo que ela pode contribuir como um juízo pessoal, né? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque, vejam vocês, o ser humano é um animal racional, é isso que nos distingue dos outros animais, o tipo de inteligência que nós possuímos, né? E se nós temos essa inteligência, a inteligência humana, ela é reflexiva, é isso que nos permite fazer escolhas. Nós podemos decidir, é isto ou aquilo, como dizia Cecília Meirelles, né? É isto ou aquilo. Essa capacidade da nossa inteligência, né, de fazer escolhas, é importantíssima para a gente poder compreender, no meu ponto de vista, o tema de hoje. Sabe por quê, gente? Pelo seguinte, porque se eu posso fazer escolhas, eu tenho sempre diante de mim a possibilidade de buscar o equilíbrio. Eu tenho sempre diante de mim a possibilidade de me autocontrolar, de controlar a minha impulsividade. Ou seja, esta é uma condição humana, a parcimônia. Você não encontra animal parcimonioso, isso não existe. O animal age por instinto, por impulso. Nós não. Nós podemos parar, podemos refletir e podemos agir parcimoniosamente, a partir daquilo que concluímos, né, por intermédio das nossas experiências, das nossas vivências, dos conhecimentos que já adquirimos. Então, vejam bem, agir com parcimônia é fazer jus à nossa inteligência humana, né? Isso é muito importante a gente compreender, porque é algo que está inerente à nossa estrutura espiritual, psíquica, espiritual, né? A parcimônia na nossa vida, conduzir-nos na vida material e espiritual também, porque nós somos espíritos, estamos aqui transitoriamente, né? Então,
usar de parcimônia na nossa vida, no que concerne a viver com lógica, nossas ações precisam de ser ações racionais, e, ao mesmo tempo, nossas ações precisam também, né, de serem sociais e conduzidas por sentimentos, porque nós não podemos ser meramente racionais, nós somos seres racionais e somos seres sentimentais. Então, nós precisamos, a parcimônia existe também em chegar a uma ação equilibrada nesses âmbitos, né, do racional e do social emocional. E aí, se a gente conseguir desenvolver essa atitude, diria até essa virtude da parcimônia na nossa vida, no nosso comportamento, nós podemos, né, sem dúvida alguma, construir um futuro melhor, né, um futuro melhor para nós e um futuro melhor para a sociedade que virá, nossos filhos, nossos netos, né? Porque nós vivemos em sociedade. Não somos o único animal que vive em sociedade. Inúmeros animais vivem em sociedade. Mas nós somos animais que vivemos numa sociedade que é uma sociedade simbólica. Ontem mesmo eu estava lendo um livro muito interessante de um físico brasileiro, vocês devem conhecer, o Marcelo Gleiser, se eu não me engano chama Gleiser, onde ele estava dizendo exatamente isso, ele estava dizendo que na nossa vida em sociedade, né, para que a gente possa viver em sociedade, do jeito que nós vivemos, né, nós precisamos sempre de lidar com o mistério que está presente no universo. Se a gente for correr atrás do conhecimento, né, com uma ânsia muito grande, nós, de certo, iremos nos prejudicar. E ele diz também uma coisa muito interessante, Marcelo Gleiser, ele diz que se nós formos voltar à história da humanidade, às teorias, né, a respeito do desenvolvimento humano, temos uma série de possibilidades, né? A questão da postura erecta, do desenvolvimento do cérebro, da liberação das mãos. Mas ele diz, o que será que nos diferencia mais do que o campo simbólico no qual estamos mergulhados? Será que o que nos tornou realmente humanos não foi aquele momento em que olhamos para outro ser humano e sorrimos e tentamos nos comunicar com ele, começamos a estabelecer um diálogo, né? Então, vejam vocês, para viver a vida numa sociedade humana, que é uma sociedade baseada no simbolismo, é preciso que eu tenha parcimônia. Parcimônia para conduzir as linhas do meu pensamento, as minhas avaliações. Porque nada pior do que você avaliar as pessoas, as coisas que te acontecem pelo excesso, né? No âmbito da paixão. Então, eu defendo essa causa e, se eu a defendo, eu não paro para refletir a respeito dela. É assim que está acabado. Faltou parcimônia, né? Eu preciso de ter parcimônia nos gestos. Eu não tenho muito. Eu não sou parcimoniosa nos gestos, né? Infelizmente. Eu sou hiperativa e aí me movimento muito. Mas é preciso que a gente eu busco me controlar, né? Parcimônia nos gestos. Porque, às vezes, um gesto não parcimonioso pode afetar o outro, né? Às vezes, sem que você tenha essa intenção. O mesmo em relação às palavras. Seja comedido nas suas palavras. Tenha equilíbrio em relação ao que você fala, né? Porque as suas palavras, olha lá o que Marina botou na tela agora,
são retratos de suas qualidades e de suas imperfeições. Por elas és reconhecido onde estiver. Então, eu tenho que ter parcimônia em relação às minhas palavras, né? Parcimônia também em relação ao controle das minhas emoções, dos meus sentimentos, porque uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela vai gerar um caos para ela e ao seu redor, né? Parcimônia ao ganhar e parcimônia ao perder, gente, porque a vida é assim. A vida não é só ganhar, mas a vida também não é só perder. Então, nós precisamos de ter parcimônia, né, e compreender que tudo é relativo e que, às vezes, aquilo que você pensa que é uma perda, na realidade pode ser um ganho futuro. Ou aquilo que você acha que foi um ganho pode ser uma perda, né, mais adiante. Então, nós precisamos de ter toda essa reflexão. Parcimônia na fé, né? Parcimônia na fé. Isso é muito importante, sabe por quê, gente? Porque uma pessoa que não tem parcimônia na fé, ela vai ficar apegada aos dogmas, vai bater no peito e achar que ela sabe mais do que o outro, que ela é dona da verdade, que a fé que ela segue, que a religião que ela segue é a única e verdadeira. Então, nós precisamos de ter parcimônia na fé, uma fé sentida, uma fé raciocinada, que é aquela que nós no Espiritismo procuramos desenvolver, né? Parcimônia em atuar em cada papel que desempenhamos na vida. Eu sou mãe, eu tenho que ter parcimônia como mãe. Eu sou avó, eu preciso de ter parcimônia como avó. Hoje mesmo foi interessante porque uma pessoa chegou para mim, viu um videozinho do meu neto e disse assim, não está usando aquela boinha que você deu, fale com a sua nora. Eu falei, não, do meu neto eu sou avó. A minha nora, ela é, primeiro, que eu confio perfeitamente nela, ela é uma mãe, ótima mãe, ela sabe qual é a boinha e vai botar na minha, não sou eu que tenho que dizer qual é a boinha que ela vai botar na minha. Quer dizer, quando a gente não tem parcimônia no tipo de papel que você tem a desempenhar na vida, você bota os pés pelas mãos, como dizia meu pai, né? Porque você precisa de ter controle, você precisa de se situar, né, se equilibrar e agir de acordo com aquela situação que lhe é pertinente. Parcimônia ao receber, parcimônia ao doar. Isso é importante também, né? Nada nos pertence nesse mundo, gente, nada. Nada nos pertence. Quando a gente vai daqui, né, nós não levamos absolutamente nada, a não ser as conquistas morais, né, e os sentimentos que conseguimos desenvolver em nós, né? Então, nós precisamos ter parcimônia e ter consciência de que nós não levamos nada, né? A não ser o amor que cultivamos. Por isso, a mensagem de Joana, como disse muito bem Cristiane, foi essa, né? É a de que, sem amor, nós não vamos conseguir de forma alguma, né? E um amor parcimonioso, sem excessos, né? Ou que não fique baseado, cultivado em mágoas e faltas, em queixas e lamentos, mas um amor verdadeiro, incondicional, aí nós poderíamos, sem dúvida alguma, né, ter uma condição melhor de vida, de evolução espiritual e de progresso para nós e para aqueles que nos rodeiam. Não é assim, Sandrinha? Agora é a sua vez. Vamos lá. Como é que você vai contribuir para o nosso estudo de hoje? Vamos tentar, né, Júlia? Boa noite, meus companheiros do domingo. Como diz a Júlia, acabou de dizer, uma pessoa parcimoniosa é uma pessoa que não é desregrada, que não tem desregramentos. E tem um dito popular que eu gosto muito que diz: nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é assim? Então, não podemos ter exageros, nós temos que ter moderação, temos que ter parcimônia. Por isso que a Cris nos citou aqui na lição da Joana
uma parte que eu achei muito interessante quando a Cris citou. Ante a mesa farta, parcimônia no comer. É difícil, né? Principalmente nessa época que nós estávamos. Diante do vestuário variado e excessivo, parcimônia no trajar. Em face à abundância de bebidas, parcimônia no beber. Envolto pela teia das facilidades, parcimônia no uso. Guindado ao poder, parcimônia na aplicação de atitudes. Em qualquer lugar ou situação, parcimônia, comedimento como característica de equilíbrio. Cooperação para equacionamento das dificuldades. O meu excesso será a escassez do meu próximo. Olha isso, gente, que bonito. O meu excesso é a escassez do meu próximo. A minha arbitrariedade vai constituir uma aflição para o meu irmão. O meu abuso será um prejuízo para o outro. Então, gente, a Joana nos diz isso. Então, como é que nós vamos conseguir esse equilíbrio? Como é que nós vamos conseguir essa moderação? Como é que nós vamos chegar a ser uma pessoa parcimoniosa? Parece que é tão trabalhoso, que é tão difícil, né? Frente a essas minhas necessidades, né, aos meus instintos, aos meus desejos da carne, que são tantos, né, que são tão desarvorados, como é que eu vou conseguir ser uma pessoa parcimoniosa? E aí, eu queria mostrar para vocês este livro do Divaldo. Hoje nós estamos para citar o Divaldo, né, Cris? A Cris já citou o Divaldo nesse último livro dele, Caminho da Regeneração, Mundo da Regeneração, e eu trouxe uma historinha que ele conta aqui, que eu gostei demais para ilustrar a nossa lição dessa noite. O livro dele, Sexo e Consciência, não é um livro psicografado, gente, é um livro onde tem uma reunião de várias palestras do Divaldo, várias falas do Divaldo, várias entrevistas que ele deu ao longo de todos esses anos que ele está aí na doutrina espírita. Então, é um livro bastante interessante. Então, tem um capítulo que se chama Canalização de Energia. O título do capítulo é esse, Canalização de Energia. E nesse capítulo, ele conta a história que, quando ele se encontrou com o Chico Xavier, foi a primeira vez que ele esteve com o Chico, foi o primeiro encontro, foi quando ele conheceu o Chico. Ele era louco para conhecer o Chico Xavier. Ele escrevia umas cartas todas pomposas, né, bem ao estilo do Divaldo. Então ele colocava assim: Excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier. E o Chico, naquele jeitinho dele, né, humilde, falava assim, respondia: Querido Divaldo, recebi sua carta, né? E numa dessas correspondências que eles tinham, o Chico convidou o Divaldo, falou: venha até Pedro Leopoldo, venha ficar comigo, você será meu hóspede, você vai ficar aqui em casa e tudo. E uma dessas o Divaldo foi. Então tá, o Divaldo foi para Pedro Leopoldo e ficou alguns dias hospedado com o Chico. Eu não sei mais quantos dias ele ficou lá hospedado com o Chico, mas o ponto é que, na época, o Divaldo tinha 21 anos e o Chico, 17 anos mais velho, então estava com 38 anos. E o Divaldo observando, né, foi o primeiro contato que eles tiveram, então observando o Chico, aquele homem, como a Joana nos diz, parcimonioso, equilibrado, moderado, que tinha assim, um perfeito controle dos seus instintos, sabia como comer com parcimônia, conversar com parcimônia, usar a palavra com parcimônia, dormir com parcimônia, tudo era de forma moderada, tudo era equilibrado no Chico. O Divaldo observando isso, né? E com 21 anos, ele estava no auge da sua juventude, com aqueles arroubos todos da juventude, com todos os excessos, né? A flor da pele. E o Divaldo, então, doido para perguntar para o Chico como é que o Chico conseguia isso, mas o
Divaldo não conseguia perguntar, né? E claro, né, que a mediunidade do Chico, o Chico já tinha percebido há muito tempo que o Divaldo queria saber isso, né? Então, o Chico, com aquele jeitinho dele, olha para o Divaldo e fala assim: Divaldo, meu filho, você gostaria de me fazer uma pergunta? Aí o Divaldo responde: gostaria sim, Chico, mas eu tenho vergonha. Aí o Chico, né, deixa ele bem à vontade, fala: meu filho, não precisa ter vergonha, pode perguntar o que você quiser, deixa ele bem à vontade. E aí o Divaldo fala: Chico, como é que você faz para ter uma vida tão saudável, uma vida tão equilibrada, tão moderada? É a expressão que o Divaldo usa, né? E parece que tão sem conflitos, ele pergunta, né? Eu preciso de ajuda, Chico. Eu não sei o que fazer com as minhas energias, com os meus instintos, com os meus desejos da carne. O senhor poderia me auxiliar? O senhor poderia me dizer como é que o senhor conseguiu isso? Porque eu vejo que o senhor é uma pessoa tão moderada, o senhor conseguiu isso. Como é que eu faço para conseguir isso, Chico? O Divaldo pergunta, né? Aí o Chico, com aquele jeitinho peculiar dele, responde para o Divaldo. Tá aqui, gente, no livro, na página 33. O Chico responde para o Divaldo: meu filho, cada um de nós é um ser com características específicas no plano da evolução. Quer dizer, cada um de nós está num momento bem específico, né, de evolução. Transitamos em níveis evolutivos diversos. Por isso, eu não creio que as minhas experiências ou como eu consegui possa te ajudar. Mas eu vou te contar uma parábola a fim de te ajudar a entender o que você deve fazer. Foi o meu mentor, o Emmanuel, que me contou essa parábola. Quando eu também fui jovem, eu também tive a sua idade, eu também tinha dificuldade em controlar os meus instintos, os meus desejos carnais, todo aquele excesso que a juventude porta, né? Que não precisa ser a juventude, né? Todos nós temos tantos excessos, né? Tão difícil conseguir ser uma pessoa parcimoniosa, moderada, né? Mas então o Chico diz para ele, o Emmanuel que me contou essa parábola, para que isso pudesse me ajudar a ser uma pessoa equilibrada, moderada. Então, Divaldo, eu vou te contar essa parábola. E o Divaldo fala aqui no livro que a narrativa é uma linda história. E eu vou reproduzir aqui no livro devido à sua extrema importância. Então, como o Divaldo reproduziu aqui no livro, devido à sua importância, eu vou pedir licença a vocês para ler, porque pode ser que eu pule algum fato importante. Então, eu vou contar essa historinha para vocês. É bom, né, escutar a história? Eu vou contar a historinha para vocês. Que o Emmanuel contou para o Chico e que agora o Chico está contando para o Divaldo. Havia um rei que morava em um país onde tudo era abundante, tudo era excesso, tudo era fartura. E essa fartura desdobrava-se em rios de generosidade para todos os seus habitantes. O rei morava em um esplêndido castelo, governado com sabedoria e felicidade. Passaram-se os anos. Os habitantes desse reino multiplicaram-se excessivamente devido à fartura. Até que, oportunamente, veio um período prolongado de estio. A produção de recursos alimentícios começou a diminuir e, em breve, alastrou-se a miséria. Nas regiões periféricas do reino veio a fome e ela começou a alastrar. A população do campo veio para a cidade, que não teve outra alternativa a não ser migrar para a cidade. Então, um ministro muito sábio e vigilante falou para o governante: Majestade, o povo tem fome, todos precisam ser atendidos. E como o estômago não tem moral, estamos diante de um grave momento da governança neste reino. Os celeiros estão abarrotados de grãos para a corte e para os exércitos.
Devemos distribuir estes recursos estocados, pelo menos uma parte deles, para a população. O rei, no entanto, estava muito bem nutrido. A sua era uma mesa com refeição opípara, rica de acípepes variados. Ele vivia cercado de ministros e usufruindo tranquilamente do seu belo palácio, imaginando que não havia motivos para dar importância à advertência do seu ministro. Não farei isso não, meu caro ministro, afirmou o rei. Não posso dar os meus grãos ao povo, porque tenho que guardá-lo para os meus militares. Majestade, não adianta ter soldados bem nutridos e estar na iminência de uma revolução interna. De nada servirá ter uma corte bem alimentada se o povo se encontra em estado de degradação. A força do povo é enorme e chegará até o rei em forma de desespero e de agressividade. A guerra de fora é temerária, mas a guerra de dentro é absolutamente devastadora. O fato é que o rei, receando problemas mais graves, mandou ampliar os celeiros e fez grandes reservas de alimentos para os seus exércitos, pois temia que os povos vizinhos, adversários que invariavelmente lhe ameaçavam a soberania, pudessem investir contra o reino debilitado pela fome. Se tal circunstância ocorresse, pelo menos o exército teria condições de defender a população. O cerco dos esfomeados fez-se cada dia mais vigoroso, chegando a ameaçar a estabilidade da coroa. Apesar dos esforços do nobre ministro, o governante decidiu menosprezar aquela advertência, não deu a menor confiança. Mais tarde, a seca foi piorando e o sábio ministro foi avisando. Majestade, eu estou avisando, mas o rei negava constantemente. Eu não posso fazer o que você me pede, ministro. E resolveu aguardar o desenvolver dos fatos. Certo dia, enquanto ele estava fazendo uma refeição, uma pedra arrebentou a vidraça da janela e caiu sobre aquela mesa farta. O rei assustou-se e olhou para o ministro, que lhe disse em tom de desespero: estamos sitiados. O povo está esfomeado e cercou já a casa palaciana. Já estão lá embaixo nos jardins. E num estado de ira, de necessidade e de angústia. As pessoas irão invadir o palácio e provavelmente vão tirar a sua vida, rei, que não está preocupado com a miséria deles. Além disso, vão saquear os celeiros, destruindo tudo, e a desordem vai tomar conta do país. O soberano empalideceu. Começou a ouvir a gritaria, as palavras agressivas, as ameaças, e então perguntou ao sábio ministro: o que devo fazer? Se é que eu ainda posso fazer alguma coisa? O ministro pensou um pouco e respondeu: eu lhe darei uma sugestão do que deve fazer. Aproxime-se da sacada, da janela e fale à multidão. Converse com o povo, mostre o quanto você ama o povo. Diga a eles que você também tem problemas. O povo é rebelde, mas acalme o povo. Mas eu não tenho coragem para fazer isso. Eles vão me apedrejar. O ministro falou: não, vai lá e fale com amor para o povo. Fale para eles o quanto você os ama e você está preocupado com eles. E o ministro acrescentou em tom firme: é um risco que a vossa majestade deve enfrentar em decorrência da sua negligência. O senhor foi negligente. Eu o adverti há muito tempo, mas a sua obstinação não permitiu que houvesse equilíbrio nem paz. A única alternativa agora, meu rei, é esta: vá até a sacada e converse com amor aos seus súditos. O soberano encorajou-se, mandou que alguns tocassem os clarins para acalmar a massa e apareceu em seguida a sacada da grande janela, de onde ele podia ver os jardins e a praça. A gritaria piorou. O povo desesperado vaiou o rei demoradamente e lhe gritou palavras chulas.
Algumas pessoas atiraram-lhe objetos que tinham nas mãos, mas ele permaneceu impassível, olhando a multidão. Em seguida, levantou as mãos pedindo calma. Não conseguiu sucesso. Até que alguém gritou no meio da multidão: gente, vamos deixar o rei falar. Parece que ele tem alguma coisa para nos dizer. Vamos escutar o rei. No silêncio que se fez natural, o rei começou a explicar: meus súditos, eu quero lhes pedir perdão. Não creiam que a tarefa de um rei seja simples. Não é, de forma alguma. Administrar um reino é um desafio à sabedoria. Não suponham que é fácil a vida de um líder. Em algumas situações é até mais difícil do que ser um escravo. Além dos deveres administrativos, ele também possui os seus compromissos pessoais, ao lado das lutas diplomáticas que deve travar com outros países, com seus adversários. Enfim, um soberano tem muitos conflitos íntimos para equacionar. Alguns dos meus descendentes desejam que eu morra para tomar meu lugar. Uma fração do meu povo me odeia pelo simples fato que eu sou um rei. E eu tenho ao meu redor alguns ministros que são perversos. Talvez o meu povo inveje a minha mesa farta, mas, por certo, não invejará as minhas noites intranquilas, as minhas dificuldades para conciliar o sono, quando vejo a seca atormentar as terras do meu país, que são aráveis, e a ausência de grãos ameaçar as nossas vidas. O destino de todos vocês depende dos meus decretos. Perdoem-me. Eu não tinha ideia de que a fome do meu povo era tão grande. Perdoe-me. O soberano falou por alguns minutos e falou a verdade, se expressou com amor, dizendo toda a verdade. Falou com lealdade e despiu-se daquela aparência de um ser arquipoderoso, e enquanto ele explicava, as pessoas começaram a se entreolhar. Nunca haviam pensado no rei como alguém com problemas. Imaginavam apenas o luxo desmesurado, o conforto, o poder e a glória que cercam um governante. Ele tinha bajuladores, mas não contavam com muitos amigos. Tinha admiradores, mas não possuía súditos fiéis. E alguns de seus melhores amigos até o traíam. E aí o governante continuou a pedir a compreensão de todos. Eu quero lhes dizer que sofro a dor do meu povo. Eu guardei o alimento com receio de ameaça dos nossos inimigos. Pretendia que os soldados estivessem com saúde para defender o nosso reino. Mas eu vou repartir tudo isso aqui com vocês. Acalmem-se. Pedirei que façam filas e nós vamos esvaziar os depósitos e viveremos em paz até quando Deus nos mande bonança e nos abençoe com chuvas. Eu os ajudarei. Mas também peço que me ajudem, mantendo a ordem e a paz. E no meio da multidão alguém exclamou: pobre do rei! Ele não é tão feliz quanto eu imaginava. Outra pessoa disse: se for possível, vamos ajudar o nosso rei. E no meio da massa, uma voz conclamou o povo: vamos dar oportunidade para que ele possa governar com sabedoria. Vamos dar as mãos a ele e perguntar ao nosso rei o que devemos fazer. E o episódio da crise terminou com o rei sendo aplaudido. Nos dias que se seguiram, o soberano estabeleceu com um dos seus ministros um programa de trabalho para atender à miséria e às necessidades. E aquela força desorganizada que conspirava contra a sua vida passou a trabalhar pela felicidade dele e do seu reino. Até que a chuva generosa chegou para aplacar a sede do povo, permitindo que o reino ficasse em paz. E Emmanuel encerrou assim a sua história. O Chico acrescentou que no final da narrativa o benfeitor lhe disse: aí está, Chico, a minha resposta sobre a tua indagação. A parábola demonstra o que deves fazer com as tuas energias, com os teus instintos,
com o teu desregramento. Aí o Chico virou para o Emmanuel e disse: linda história, Emmanuel, mas eu não entendi nada. Qual que é a relação entre essa lenda e os meus problemas de desregramento? O que tem isso a ver com os meus conflitos, com os meus desejos carnais, com o meu desregramento, né? E ele veio dizendo. E o Emmanuel respondeu ao Chico: Chico, tu és o rei feliz neste reino glorioso que é o seu corpo físico. Como espírito reencarnado, tu és o administrador de trilhões de súditos, que são as células do teu organismo. Enquanto dominavas as tuas forças juvenis na fase da infância, o corpo se autossatisfazia, tranquilo, né? Pela permuta de energias, e a mitose celular se dava enriquecida pelo teu fluido vital. Para a criança, as necessidades são mais fisiológicas, sem maiores exigências de natureza psíquica. Por isso, tudo marchava muito bem. Quando atingiste a fase da juventude, na qual ocorre o amadurecimento sexual, as tuas células passam a apresentar outras necessidades, exigindo a complementação energética pela ação dos hormônios físicos e mediante o intercâmbio dos hormônios psíquicos, as suas células precisam de estímulo e de acolhimento. É o momento em que o rei se dispõe a atender os súditos, que se devem processar com equilíbrio e com responsabilidade. Por causa da tua negativa em satisfazer as suas várias células, sobretudo as células responsáveis pelas funções sexuais, a gente entra em carência. E essas células todas do organismo passam a ter fome. À semelhança do rei, buscaste refúgio no palácio do teu cérebro, deixando o corpo entregue à fome das funções fisiológicas. Chega o momento em que os súditos te sitiam à casa mental e gritam: estamos com fome e não queremos saber quais são seus planos a nosso respeito. Nessa circunstância, você se vê frente só a uma alternativa. Você tem que fazer uma súplica às suas células, tá? E ao fazer esta súplica, as tuas células te atenderão. Se te dispuseres a ajudá-las, elas farão o mesmo por ti. Por isso, Chico, vai à sacada da consciência para uma conversa franca. É necessário que cerre os olhos, que mergulhes no teu mundo, descendo psiquicamente até a área do inconsciente e dialogue com as suas células, especialmente esses trilhões de pequenas formiguinhas que trabalham no seu corpo físico. E aí o Emmanuel vai dizendo: o que é que vocês estão pensando? Eu sou um rei que tem muitas necessidades, a minha residência sofre carência e tudo. E aí o Divaldo conclui, gente, esse capítulo falando a respeito da responsabilidade que a inteligência, que o nosso mental tem em relação aos nossos instintos, né? É o mental que comanda os instintos e não os instintos que vão comandar o nosso mental. Como diz a Júlia, nós temos que ter a parcimônia. Os animais que não têm esse simbólico, que não têm esse mental como nós, eles não têm que ter parcimônia, né? Então, o Divaldo conclui falando a respeito da responsabilidade que a inteligência, que o nosso mental tem em relação aos nossos instintos, às nossas necessidades, aos nossos desejos da carne, que o ser consciente deve manter para preservar-se dos desregramentos que vão gerar, esses desregramentos sempre vão gerar perturbações físicas, perturbações psicológicas e perturbações espirituais. E o quanto esses nossos conflitos, né, íntimos derivam muitas vezes de uma conduta desregrada ou inconveniente.
Então, eu aqui, para concluir, quero citar para vocês Paulo de Tarso, né? Porque eu sei que muitos de nós, se não todos nós, somos como Paulo de Tarso, que tinha coragem de confessar: muitas vezes não faço aquilo que quero, mas faço exatamente o que não quero. Quando ele diz isso, Paulo de Tarso, né, ele demonstra que ele também era uma criatura frágil, com conflitos internos que necessitava superar, né, como qualquer um de nós, esses desregramentos. Então, gente, todos nós temos um trabalho que exige um elevado nível de disciplina e persistência, mas é um trabalho que todos podemos fazer, utilizando o recurso da meditação, o recurso da reflexão, o recurso da oração, para conseguirmos essa disciplina, já que os instintos atendem aos apelos da nossa vida mental, e não o contrário, a nossa vida mental não é que tem que apelar, que atender os instintos, né? Então, gente, vamos concluir deixando aqui com vocês o nosso boa noite, desejando um ano novo, né? Que esse 2021 seja um tempo realmente novo, que nós consigamos ser pessoas parcimoniosas, consigamos ter esse projeto de vida para esse tempo realmente novo. Boa noite, até o próximo domingo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor